Olá, paz do Senhor a todo o ADEC, nesse dia 6 de setembro, domingo, e hoje eu estou aqui para gravar mais uma aula da nossa EBD, tá? A nossa Escola Bíblica Dominical, e o meu desejo é que toda o ADEC possa estar por dentro, né, de todas essas aulas que a gente tem gravado dessa nossa revista, né? Questões difíceis do nosso tempo. E hoje, mais uma aula, tá? Nós estamos aqui para ministrar a aula de número 9. E antes disso eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado de poder estar mais uma vez, né, ensinando, transmitindo a palavra de Deus sobre assuntos muitas vezes difícil, né, da gente se posicionar, mas nessa revista nós temos aprendido a se posicionar, tá certo? São diversos assuntos dessa revista que a gente tem visto e tem aprendido a se posicionar. Quero louvar a Deus pela vida do pastor João, também pela vida do pastor José de Lima, que é o superintendente da escola dominical. Que Deus possa abençoar a vida dos nossos pastores, dos nossos irmãos, de toda a igreja, tá? Louvo a Deus também pela vida do irmão Paulo Modesto, que não pôde estar gravando comigo essa aula, tá? Mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao irmão Paulo e louvar a Deus pela vida dele, que tem muito nos ajudado na liderança também, tem aprendido muita coisa boa com o nosso querido irmão Paulo. E louvar a Deus pela vida de toda a UADEC, por cada adolescente que assiste às aulas, por cada adolescente do nosso grupo. Em nome de toda a liderança, eu quero dizer que nós estamos com saudades, tá? E logo, logo nós vamos estar juntos, né? Não através de vídeo, mas pessoalmente, podendo aprender a palavra de Deus. E hoje, a nossa lição, a lição de número 9, a utilização de células-tronco. Exatamente isso, a utilização de células-tronco. A gente vai aprender o que é células-tronco, né? Como se dá essa utilização dessas células, da onde elas vêm, como eles conseguem extrair essas células. Será que nós podemos ser a favor disso? Ou nós temos que ser contra a utilização de células-troncos? Para que serve a célula-tronco? A gente vai estar vendo tudo isso hoje nessa aula. E você, adolescente, assim como eu, pode até às vezes se perguntar, né? O porquê de nós aprendermos sobre a utilização de células-tronco, né? Como também na aula passada, o porquê de nós aprendermos a respeito da ameaça de terrorismo, por que a gente aprender a respeito de eutanásia, né? De suicídio, por que o crente precisa saber pelo menos o que é cada assunto desse? Justamente para nós nos posicionarmos, tá? Justamente para nós termos uma opinião própria diante de assuntos como esses, tá? Tendo sempre como base a palavra de Deus. Então hoje a gente vai ver o que é essa utilização de células-tronco e a gente vai aprender a se posicionar a respeito desse assunto. Hoje, como vocês podem perceber, eu estou gravando aqui da minha casa, tá? Aqui de dentro do meu quarto. Então vai ser uma aula bem rápida, tá certo? Para a gente poder estar aprendendo a respeito também desse assunto. Então, primeiro, o que é células-troncos? São células muito especiais. Elas surgem no ser humano ainda na fase embrionária, previamente ao nascimento. Após o nascimento, alguns órgãos ainda mantêm dentro de si uma pequena porção de células-tronco, que são responsáveis pela renovação constante desse órgão específico. Então, a célula-tronco são células muito importantes que existem no corpo humano desde a sua fase embrionária, tá? E a gente vai ver no decorrer dessa lição que existem as células-tronco embrionárias e também as células-tronco adultas, tá? Elas são localizadas em partes diferentes no corpo humano. E a nossa lição, no primeiro tópico, ela vai trazer a seguinte definição sobre o que é célula-tronco e qual a sua definição. São células mestras que têm capacidade de se transformar em outros tipos de células, incluindo as do cérebro, coração, ossos, músculos e peles.
são células capazes de autorrenovação e diferenciação em muitas categorias de células. Então, além de elas serem consideradas células mestras, as células troncos, elas se reproduzem em outras células e elas são responsáveis pela formação, né, das células do cérebro, dos ossos, da pele e etc. E qual que é a função da célula tronco? As células troncos adultas são células indiferenciadas que possuem a função de renovar e reparar os tecidos do corpo. Olha que interessante. Possuem capacidade de se autorreproduzirem, multiplicando-se em novas células que dão origem a todos os órgãos e tecidos do corpo. Elas também podem alterar ou renovar suas funções e por isso são utilizadas pela medicina para repararem, né, anomalias no corpo causadas por doenças ou fatores naturais. Então veja como é importante as células tronco. São utilizadas, né, para reparar doenças, anomalias no corpo humano. Então são células muito importantes no corpo humano que têm uma capacidade de se reproduzir, tá? E de reparar danos no corpo do ser humano. Então são células mestras, como a nossa lição diz, tá? E qual é a visão ética sobre isso? Você pode até estar se perguntando, mas Renan, até agora o que você disse sobre as células tronco são coisas boas. São células importantes, têm uma função de formar as outras células do corpo. Além de formar as outras células do corpo, elas servem para reparar danos no corpo. Então o que é que tem de mal nisso, né? O porquê que eu tenho que me posicionar a respeito disso? Então vamos para o ponto 2 da lição, que diz a respeito da visão ética a respeito deste assunto. As pesquisas com células tronco, exceto as embrionárias, não representam problemas éticos, com a exceção das embrionárias nos demais procedimentos. As células tronco são retiradas da própria pessoa e injetadas no tecido danificado. Já as células tronco embrionárias só podem ser obtidas mediante a manipulação de embriões. E é aqui que eu quero dar uma pausa e explicar qual é o ponto-chave dessa nossa lição. Nós temos que ser contra a utilização das células tronco quando se trata da manipulação de células tronco embrionária. A gente deve sim ser contra, tá? E por quê? As células tronco embrionárias, elas são retiradas dos embriões humanos. E quando nós vamos pesquisar um pouquinho a respeito do embrião humano, nós já vemos que aquele pequeno embrião humano, ele já é uma pessoa, ele já é um ser independente, já é um ser humano ali em formação. O salmista na Bíblia diz que o Senhor o viu, né, viu o seu corpo ainda informe. Um embrião, ele não tem forma, ele ainda não tem todos os membros, né, do corpo já formado, mas ele já tem todas as características de um ser humano que vai se formar. Então ele já é uma vida, aquele embrião. E as células tronco embrionárias, eles manipulam esses embriões, ou seja, eles pegam esses embriões de laboratórios de fertilização, tá? Eles congelam esses embriões e vão manipulando esses embriões, retirando desses embriões as células tronco para tratar doenças, tá? Para injetar em outros seres humanos para reparar danos no corpo, anomalias no corpo. Então, as células tronco embrionárias, a utilização das células tronco embrionárias se dá dessa forma, tá? Então, são embriões excedentes, né? Que não foram utilizados em outras pessoas, né? Em caso de fertilização, tá? E eles pegam esses embriões desses laboratórios, congelam e depois eles vão manipulando esses embriões da maneira que eles querem, retirando ali as células tronco e fazendo pesquisas, estudando, injetando em outras pessoas para tratar anomalias, tratar doenças, enfim, eles vão manipulando, né? E isso a nossa lição vai nos apresentar que é
errado, pois o embrião ele já é considerado por Deus uma vida, né? Quando nós olhamos para o salmista dizendo que Deus já viu ele quando ele ainda não tinha forma no ventre de sua mãe, quando nós olhamos, por exemplo, para o caso de Jeremias, né, que Jeremias foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Então, a vida inicia-se ali naquela fecundação já, tá? Então, a partir do momento que a pessoa passa a manipular esse embrião, que já é uma vida, à luz da Bíblia, se torna errado, tá? E a nossa lição ela vai apresentar que isso nós devemos ser contra, tá? Porque as células tronco embrionárias são encontradas nesses embriões, nos primeiros dias de vida, tá? Então, quando eles congelam esse embrião para manipular esse embrião da maneira que eles quiserem, para retirar as células tronco dali, eles estão congelando vidas ali dentro. Estão congelando vidas. Inclusive, muitos laboratórios descartam esses embriões, dão fim nesses embriões, tá? Então não são todos que eles congelam e vão manipulando depois para retirar as células troncos. Alguns eles jogam fora, alguns eles dão fim, eles se livram, descartam. E isso é errado, porque aquilo ali já é uma vida diante de Deus. Os olhos de Deus já estão voltados para aquele embrião e ali já está uma vida, tá? E a nossa lição vai trazer a respeito desse assunto ainda, no ponto 3, o que diz a Bíblia, né? E eu separei aqui um trechinho que diz assim: contudo, incentivamos o uso de pesquisa com células tronco adultas, obtidas no cordão umbilical, na medula óssea e em outros tecidos do corpo humano. Então a nossa lição vai nos trazer esses dois pontos. O porquê que nós devemos ser contra a utilização de células tronco embrionárias, tá? Por se tratar de uma manipulação de um embrião, que à luz das Sagradas Escrituras já é uma vida, tá? Já é um ser humano em formação, já tem características de uma pessoa, tá? Por mais que ainda seja um embrião, por mais que ainda não tenha forma, mas já é uma vida ali já está uma vida iniciada, tá? Mas a lição também vai nos trazer que nós podemos apoiar o estudo, né, das células tronco adultas, que são encontradas no cordão umbilical, na medula óssea, tá? E em outros tecidos do corpo humano. Então, se alguém te perguntar, adolescente, o que você acha da utilização de células tronco, tá? Você pode responder sem medo de errar. Olha, eu sou contra a manipulação de embriões para retirar as células tronco, mas eu sou a favor do estudo, né, das células tronco adultas, tá certo? Que é encontrado no cordão umbilical, na medula óssea e em outros tecidos do corpo humano. E para fazer, utilizando as células tronco adulta, não há necessidade de ficar congelando, né, vamos dizer assim, pessoas ou vidas, né, para poder manipular. Não. Então, a nossa lição vai nos apresentar essas duas visões, tá? É uma lição interessante, tá? A gente não pode dizer que não é interessante, mas é um tema que nós temos que estar por dentro e aprender a nos posicionar nesse assunto, né? Pois queremos que as pessoas portadoras de doenças incuráveis sejam curadas e tenham uma vida normal. Graças a Deus, há irmãos em Cristo que, mediante a militância acadêmica, estão empenhados nesse projeto buscando salvar vidas. Tá? Então, o estudo das células troncos, a utilização das células troncos, tem uma ideia nobre, que é salvar vidas, curar pessoas. Tá? Mas a manipulação de embriões para isso, à luz das Sagradas Escrituras, se torna errado. Tá certo? Então, que isso possa ficar bem claro na lição de hoje. E para nós encerrarmos, eu gostaria de ler o texto do Salmo de número 139 e o versículo 16, que diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, um embrião, mesmo que não tenha forma, aos olhos de Deus, ele já é uma vida. E os olhos do Senhor estão acompanhando
essa vida desde o seu início, tá certo? Então que Deus abençoe a todo o ADEC, que você possa assistir essa aula e meditar nessa lição. Um grande abraço de toda a liderança, em nome de Jesus.